E sempre uma coisa que perguntam muito para mim, devem perguntar para você também, é por que a população chinesa e indiana também, né, que foi quem ultrapassou agora a China, ela é do tamanho que é. Aquele quadradinho da Ásia ali, China, Índia, Indonésia, Filipinas, Tailândia. Se pegar aquele quadradinho, ele tem mais gente ali dentro do que no restante do mundo inteiro somado. Exatamente. Muito surreal isso. Tu soma China e Índia só, tá quase 3 bi, um mundo que tem 8. Complementa mais com os outros países 2, 3 ali acabou. já dá metade. Exatamente. Então, assim, por que essas duas populações e as outras dos arredores não são pequenas, né? Mas por que essas duas especialmente se desenvolveram muito? E também, além desse desenvolvimento dessas duas, também uma outra coisa. Por que a Índia, nos últimos 10, 15 anos, ela está crescendo ainda galopantemente e a China estacionou ali? Né? A gente falava que, quando começou a dar aula 15 anos atrás, 16 anos atrás, que a China tem 1,3 bi e a Índia tem 1,1. Aí elas ficaram empatadas um tempo ali no 1,3 bi, né? A China rompeu o parâmetro ali do 1,4 e nos últimos 3 anos já se especula o quando, não se a Índia ultrapassar. Então vamos lá. Primeiro, o que eles têm em comum? O modelo agrícola é muito parecido entre os dois, que é a jardinagem. É aquele modelo agrícola que já se faz assim milenarmente ali na Ásia, que é muito ligado ao uso intensivo de mão de obra no campo. Então, tu olha uma lavoura de arroz ou de soja aqui no Brasil, tá porrada de mato e um trator lá no meio. Tu olha uma lavoura de soja lá na China, tem uma porrada de mato e uma porrada de chinês, né? Sim. Aquele chapéuzinho tradicional para proteger do sol, uma cestinha aqui nas costas. Raiden. Do Raiden, do né? Mortal Kombat. Mortal Kombat. Isso aí. E aí, várias referências geek. Enfim, o que acontece? A gente tem com isso, então, um campo que ele fixou a mão de obra lá por mais tempo. E se você fizer uma árvore genealógica rápida aí na sua família, se perguntar quantos filhos, na verdade, de quantos filhos você é e de quantos filhos, irmãos você tinha os seus pais, né? Seu pai, sua mãe e os seus avós e tudo mais, a gente vai voltando, cara. O meu filho, pelo menos por enquanto, é filho único, né? A gente tem, no meu caso, filho único, a minha mulher tem uma irmã. Quando você vai, por exemplo, para os avós, a minha mãe, por exemplo, é uma de 5. A mãe da minha mulher, a outra avó do meu filho, é uma de 12 filhos, né? Aí você vai olhar assim, vai buscando essas origens, aí tu vê uma galera que veio do interior, ou que veio de outro estado, ou de uma área rural, alguma coisa assim, né? E você tem esse destaque, né? Para como no passado ou no meio rural as pessoas tinham mais filhos. Então, como esse campo, ele fixou mão de obra por mais tempo, você teve por mais anos ou por mais gerações gente tendo filho pra caramba. Então, isso ainda era uma lógica, né? Que em 1990, estava conferindo esse dado, né? Para falar direitinho para vocês. Em 1990, a população da China era de 26% urbana apenas, né? Muito doido. O Brasil já estava batendo lá 80 e tantos %, a China estava com 26 ainda. Isso inclusive, explica... você falou da guerra civil entre o Kuomintang e o PCCH. O Mao Tse-tung teve a sapiência de controlar o trabalhador rural... E o Chiang Kai-shek, que era do Kuomintang, trabalhador urbano. E aí a população rural era tão gigantesca que o campo conseguiu controlar a cidade e eles dominaram o país, né? Então, na guerra você entende um pouco nessa questão da população rural ser tão gigantesca em relação à população urbana, né? Então, voltando a por que são tão grandes, né? Isso não é uma coisa atual, né? Isso é uma parada que você vai voltar lá para os anos 70, 80, essas populações já tinham 600, 700, 800 milhões de habitantes, né? Enquanto o Brasil estava batendo 90, 100, né? Então, assim, já tinham por esse modelo agrícola uma população gigantesca e a grande diferença ali entre a China e a Índia é que a China controlou a sua maneira, é verdade, né? Fazendo a política do filho único, mas ela, só para quem não tá ligado nisso, foi proibido, os chineses foram proibidos de ter mais de um filho, né, por casal, durante grande parte ali da história, desde o Mao Tse-tung, né, até praticamente 10 anos atrás, menos do que isso, né, quando em 2015, houve algumas flexibilizações ao longo desse tempo, mas em 2015 é que caiu de vez a política do filho único, passou a se autorizar a ter 2 filhos. E eu lembro quando eu citei esse dado dizendo para os meus alunos, eu falei, e não se espantem se em breve eles estiverem apostando em estimular a natalidade. Por quê? Porque agora a China ela já apresenta um dado para a gente de 50 e poucos % de população urbana. 50 e poucos % no caso da China, a gente está discutindo aí 700 e pouco, 800 milhões de habitantes vivendo em cidades. E eu brinco sempre, eu tenho um filho agora a essa altura que a gente grava esse episódio de 11 meses, né? Então eu tô no meu lugar de fala aqui para dizer que o melhor anticoncepcional que existe é boleto. É boleto. Privação de sono também, tem isso. Mas boleto é um anticoncepcional muito importante. Então, o custo de vida urbano
é muito grande. O tempo que você trabalha para conseguir sustentar esse custo de vida também é uma questão no caso da China, né? A China, eu estava pesquisando recentemente, eles têm uma regra de trabalho urbana que vale para muitas regiões chinesas, que é a regra que eles chamam de 996. A pessoa trabalha de 9 da manhã às 9 da noite por 6 dias na semana. Então, assim, hoje, basicamente, a realidade de quem tem filho na China é os avós se mudarem para casa da pessoa para criar a criança, né? Porque a pessoa, basicamente, tem um dia de folga ali para estar com a família, para estar com o filho. Então, inclusive, tem uma indicação de um documentário interessante no Netflix, pra galera tá assistindo aí. Chama-se A Indústria Americana, documentário, fatos reais, obviamente. Uma indústria chinesa de para-brisas, vidros, ela se instala nos Estados Unidos, na cidade de Detroit, que é uma cidade ali do Rust Belt, Cinturão da Ferrugem e tal. E aí é um acordo do governo da cidade com a indústria chinesa de que ela vai empregar americanos nessa fábrica, só que o acordo é que a empresa vai trazer chineses para trabalhar ali juntos, né? Então você tem um choque cultural bem interessante nessa coisa do trabalho entre chineses e norte-americanos, que é... Os americanos folgam aos finais de semana, então trabalham de segunda a sexta, sábado e domingo estão em casa, descansando, né? E os chineses não. Trabalham, assim, o tempo inteiro, folgas curtas, né? Muitas empresas não têm nem folga semanal. E aí os chineses acham que os americanos são vagabundos. Tipo assim, como assim vocês estão fazendo churrasco no final de semana, né? Tem uma passagem interessante nesse documentário que é o dono da empresa dizendo assim pro gerente americano, tudo bem, vocês coloquem as leis trabalhistas de vocês, não tem problema, jornada de trabalho de 8 horas, tudo bem, final de semana, mas eu não quero saber de sindicato, nem nenhum tipo de manifestação, greve, nada. E é muito curioso, tiver, eu vou fechar. A China comunista, né? É muito doido. A China é um tema muito peculiar. Muito louco, muito louco. Que é o socialismo chinês, como você falou muito bem no início. Característica chinesa. Mas assista no documentário, A Indústria Americana, bem interessante, Netflix. Boa. E o que mudou? A gente basicamente teve com essa urbanização um estacionamento do crescimento chinês. Agora, no início desse ano, a China finalmente bateu no seu limite e começou agora mensalmente a reduzir muito ligeiramente a população, quase que uma estabilidade virtual ali da população. E a Índia vem crescendo pra caramba ainda, porque ela ainda tem um percentual muito grande de população no campo. E porque a Índia, queira ou não, por mais que a democracia indiana tenha defeitos, né, como muitas outras, como a nossa também tem, ela não é um governo tão fechado quanto o da China. Então, as políticas de controle de natalidade, elas não puderam ser tão extensivas assim. Então, a China agora, 2 anos atrás, já estava estimulando as pessoas a ter mais filhos, né, autorizando os casais a terem 3 filhos, inclusive, tá, em 2021 isso. E enquanto a Índia ainda está num processo de crescimento populacional muito grande. Então até esse autoritarismo político, né, sobre como que foi controlada essa natalidade, essa é uma das diferenças aí que faz a Índia ter ultrapassado. Só ressaltando que isso é simbólico, né? Isso não quer dizer que isso se transpareça em consumo, em produção e tal. Claro que a Índia também é hoje uma potência em ascensão, mas isso não é porque ela ultrapassou que ela vai ultrapassar em PIB, em poder militar, em todas as outras coisas que importam.